Olá, banca, tudo bem? Eu sou o Daniel Corrêa Neto, sou aluno da Engenharia Civil da Unicesumar. Estou aqui para defender o meu TCC de dimensionamento e pavimento de pista de pouso e decolagem regional em Curitiba. Dimensionamento de pavimento rígido para a pista aeroportuária regional. Autor, eu, Daniel Corrêa Neto, e o orientador é o Henrique Stradiotto, no campus Curitiba, 2026. Introdução. O trabalho tem como tema o projeto geométrico e dimensionamento de uma pista de pouso e decolagem de pavimento rígido de concreto para o aeródromo regional em Curitiba, Paraná, considerando os critérios estabelecidos pelo RBAC 154 e as operações da aeronave ATR 72600. A infraestrutura aeroportuária possui uma grande importância para o desenvolvimento econômico e para a integração regional, principalmente em um país tão grande de dimensões como o Brasil. Dentro de um aeródromo, a pista de pouso e decolagem é um dos principais elementos, pois é responsável por suportar as cargas das aeronaves durante a operação de pouso e decolagem e taxiamento. Com o crescimento da aviação regional, torna-se necessário desenvolver projetos de pista que apresentam segurança, durabilidade e capacidade estrutural adequada. Nesse contexto, o dimensionamento correto do pavimento é fundamental, pois as aeronaves aplicam cargas elevadas e concentradas sobre uma pequena área do pavimento. A escolha desse meu trabalho, desse meu tema, ocorreu devido à importância da engenharia civil aplicada à estrutura, desenvolvendo conhecimentos de pavimentação, geotécnica e regulamentação aeronáutica. Dessa forma, o estudo busca analisar uma proposta de pista em concreto para a operação da aeronave ATR-72, avaliando os critérios geométricos, as cargas atuantes e a compatibilidade estrutural do pavimento, contribui para o desenvolvimento de uma solução mais segura, eficiente para aeroportos regionais. Referência teórica. A referência teórica dessa pesquisa foi desenvolvida com base nos estudos dos autores de pavimentos de mecânica dos pavimentos, engenharia aeroportuária, buscando fundamentar o projeto de pista e pouso e decolagem de pavimento rígido. Segundo Balbo, os pavimentos rígidos possuem como principal característica a utilização de placas de concreto Portland, com elevada rigidez, permitindo uma melhor distribuição das cargas aplicadas e reduzindo as deformações no subleito. Essa contribuição é importante para esse trabalho, pois justifica a escolha do concreto como uma solução estrutural para a pista aeroportuária. Medina e Mota destacam que o desempenho dos pavimentos depende da interação entre a camada estruturais e o solo de fundação. Os autores ressaltam a importância da avaliação das características geotécnicas do subleito, como resistência e deformidade, fatores considerados no dimensionamento dos pavimentos. Na área da estrutura aeroportuária, Robert apresenta que o projeto de aeródromos deve considerar fatores geométricos, operacionais e de segurança, pois as características da aeronave influenciam diretamente na definição da pista. A Federation Aviation Administration, a FAA, que regula a aviação civil nos Estados Unidos, por meio do Manual de Projetos de Pavimento Aeroportuário, estabelece que o dimensionamento deve considerar parâmetros como carga da aeronave, frequência de operações, condições do pavimento, buscando garantir desempenho e segurança ao longo da vida útil. Também foi utilizado os conceitos ACR e PCR, Aircraft Classification Rating e Pavement Classification Rating, apresentado pela International Civil Aviation Organization, que é a ICAO, com sede em Montreal, no Canadá, que permite avaliar a compatibilidade entre a capacidade estrutural do pavimento e as solicitações impostas pelas aeronaves. Além disso, o estudo considera as exigências RBAC 154 da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que é a agência reguladora aqui no Brasil, que estabelece critérios para projetos geométricos e aeródromos no Brasil. Dessa forma, o referencial teórico fornece a base necessária para analisar a geometria da pista, estimar as cargas da aeronave ATR-72 e avaliar a adequação dos pavimentos rígidos propostos. A metodologia adotada nesse trabalho é característica como uma pesquisa aplicada, pois busca desenvolver uma solução técnica voltada ao projeto da infraestrutura aeroportuária. A pesquisa possui abordagem qualitativa e quantitativa, pois envolve tanto análise de formas e referências técnicas quanto a avaliação de parâmetros numéricos relacionados às cargas da aeronave e dimensionamento do pavimento. Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica, com consulta aos livros e artigos e manuais técnicos e normas relacionadas
a engenharia aeroportuária, pavimentação e geotécnica. Foram estudados autores como Balbo, Medina e Mota, além dos documentos técnicos da FAA, a ICAO e as regulamentações nacionais como a RBAC 154 da ANAC. Em seguida, foi definido o objeto de estudo sendo considerado uma pista de pouso e decolagem em pavimento rígido para um aeródromo regional localizado em Curitiba, Paraná, tendo como aeronave do projeto o ATR-72. A terceira etapa consistiu no levantamento dos principais dados da aeronave, incluindo o peso máximo de pouso e decolagem, configuração do trem de pouso e distribuição das cargas transmitidas ao pavimento. Posteriormente, foi realizada a estimativa de carga por roda da aeronave, utilizando como parâmetro para predimensionamento estrutural dos pavimentos rígidos, considerando camadas de concretos, base, subbase e subleito. Também foram analisados os critérios geométricos da pista, como comprimento, largura, declividade e faixas de segurança, conforme os requisitos normativos. Por fim, os dados obtidos foram integrados para elaborar uma proposta conceitual de pista de pouso e decolagem, verificando a compatibilidade operacional pelo sistema ACR e PCR. Resultados e discussões. Os resultados obtidos no desenvolvimento desse trabalho demonstram que a proposta de pista de pouso e decolagem atende aos critérios geométricos e estruturais considerando para a operação da aeronave ATR-72 e um aeródromo regional. Em relação ao projeto geométrico, foi adotado um comprimento de pista de 1.400 metros, a largura de 30 metros e declividade transversal de 2%, e a faixa de segurança da pista de 75 metros. Esses valores foram definidos com base nos critérios da RBAC 154, que estabelece requisitos para garantir as condições adequadas de segurança operacional do aeródromo. A escolha do pavimento rígido de concreto Portland apresentou adequada devido à elevada capacidade e distribuição de cargas. Esse resultado está relacionado ao estudo de Balbo, que destaca que as placas de concreto Portland possuem maior rigidez estrutural e consegue reduzir as tensões transmitidas ao subleito, aumentando a durabilidade do pavimento. Na análise de cargas atuantes, foi estimado uma carga aproximadamente de 101 kN força por roda de trem principal da aeronave ATR-72-600. Esse resultado demonstra a necessidade de uma estrutura resistente, pois as cargas aeronáuticas são concentradas e aplicadas em áreas reduzidas do pavimento. Esse comportamento está de acordo com Medina e Mota, que ressalta a importância da interação entre pavimento e subleito para garantir o desempenho estrutural, sendo fundamental considerar as propriedades de solo e fundações de dimensionamento. A análise feita pelo sistema ACR e PCR indicou compatibilidade entre a aeronave ATR-72 e o pavimento proposto, demonstrando que a estrutura apresentou a capacidade para suportar as operações previstas. Assim, os resultados obtidos afirmam que é apresentado pela FAA e pela ICAO, que destacam o dimensionamento aeroportuário deve considerar simultaneamente a aeronave do projeto, as cargas aplicadas, as características do pavimento e o critério de segurança operacional. Aqui o esquema geométrico da pista de pouso e decolagem, com um comprimento de 1.400 metros, a largura de 30 metros. A seção transversal e croquis do pavimento rígido. Aqui a seção transversal de 2%. Tem aqui o subleito de solo compactado, subbase do solo estabilizada de 20 centímetros, base de brita granulada de 20 centímetros, placa de concreto Portland de 30 centímetros, tendo barras de transferências de 25 milímetros de aço. Aqui está uma foto da construção e o recorte da pista, com o subleito, subbase do solo, a base de brita de 20 centímetros, a placa de concreto Portland de 30 e as barras de transferência de aço de 25 milímetros. Como a conclusão, o trabalho teve como objetivo desenvolver o estudo técnico para o projeto geométrico e pré-dimensionamento de uma pista de pouso e decolagem de pavimento rígido de concreto para um aeródromo regional em Curitiba, considerando os critérios do RBAC 154 e as características operacionais da aeronave ATR-72. A partir da análise realizada, foi possível verificar que a proposta desenvolvida atende aos principais requisitos geométricos e estruturais, considerando os estudos. A pista, projetada com um comprimento de 1.400 metros, a largura de 30 metros e a declividade transversal de 2%,
E a faixa de segurança 75 metros apresentou as características compatíveis com a operação da aeronave do projeto. Também foi possível estimar as cargas transmitidas ao pavimento, obtendo aproximadamente 101 kN por roda de trem principal da aeronave ATR-72, demonstrando a necessidade de utilização de uma estrutura com elevada capacidade de resistência. O estudo mostrou que o pavimento rígido em concreto Portland é uma alternativa tecnicamente adequada para esse tipo de aplicação, pois apresenta maior rigidez, melhor distribuição das cargas e maior durabilidade, conforme discutido pelos autores utilizados na fundação teórica. A verificação pelo sistema ACR e PCR indicou compatibilidade entre a aeronave e o pavimento proposto, reforçando que os critérios adotados contribuem para uma operação segura e eficiente. Dessa forma, conclui que os objetivos propostos foram alcançados, pois foi possível elaborar uma proposta conceitual de pista aeroportuária integrando conhecimentos de engenharia de pavimentos, geotécnico e regulamentação aeronáutico. Aqui são as referências que eu usei da RBAC, pavimentação asfáltica, o balbo, a FAA, a infraestrutura aeroportuária, Planning and Design of Airports, do Robert, pela ICAO, Mecânica dos Pavimentos, MOTA e curso básico de Mecânica de Solo. Essa foi a minha referência. Espero que esse meu TCC tenha adquirido aceitação pela banca. Muito obrigado e qualquer coisa estou à disposição.